E a bolha do Cacai, gente, está estourando. E você que é imigrante legal, que está aqui nos Estados Unidos, você está sendo enganado pelo seu advogado. Sabe por quê? Porque o seu processo de pedido de asilo praticamente já está concluído. Foi negado, mas o advogado não tá falando isso pra você. Sabe o que ele tá falando pra você? Ele tá falando que o seu processo ele foi arquivado e que você pode ficar aqui nos Estados Unidos. Gente, é sobre isso que a gente vai falar aqui no canal Immigration SA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Bom, gente, basicamente para situar vocês no cenário do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, tá? Muitos imigrantes estão entrando de forma ilegal. Pergunta que todo mundo coloca nos comentários. Tá entrando, gente? Tá. Isso não é mentira, tá? Tá entrando. Não tem como os Estados Unidos controlar toda a fronteira, tá? É uma fronteira de quase 1.800 milhas. Então, sempre tem um ponto ali que está mais vulnerável, tá? Alguns entram pelo Cacai, outros pela rota por fora, mas sempre entra e chega pessoas aqui nas nossas ONGs. Vale lembrar que a gente atua aqui nas ONGs National Immigration Project, Immigration Guide, que são as ONGs que são o braço social da Igreja Católica e Evangélica, que dão suporte para esses imigrantes. A gente sabe que você está fazendo coisa errada, mas a gente entende que você também não precisa passar fome e ter condições precárias, né? Se a imigração liberou você aqui dentro dos Estados Unidos, quem é a gente para dizer que você não pode estar aqui, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Gente, o que está acontecendo? Entrou muita gente, a crise migratória, né? Na fronteira. O que é o Cai-Cai, né? Vou falar do Cai-Cai, tá? Nada de rota por fora, porque quem entra pelo Cai-Cai é que vai para as cortes de imigração. Então, rapidinho aqui. O imigrante foi até o México, tá? Conseguiu atravessar a fronteira México-Estados Unidos. Atravessou. No geral, ele atravessa com a família, sendo que a família, né? Não sendo só família, mas tem que ter o quê? Uma criança, tá? Um menor de idade. Por quê? Quando ele atravessa, ele se entrega na imigração. Ele diz para a polícia de imigração, olha, eu estou aqui porque eu estou correndo perigo no meu país, eu estou pedindo asilo. Ok? Então ele começa o processo de pedido de asilo. Então, a imigração vai prender esse imigrante e o filho desse imigrante porque eles cometeram um crime de invasão de território internacional. Não se pode invadir um país assim. Principalmente os Estados Unidos, né, que solicita visto. Só pode entrar nos Estados Unidos quem tem visto, tá ok? É quando a fronteira está aberta, só para quem tem visto. Quem não tem, comete crime. Mas para não ficar detido preso por invasão de território internacional, ele entra com pedido de asilo para justificar por que ele cometeu esse crime. Ok, vamos ver o pedido de asilo. Inicia o processo de pedido de asilo. Esse processo você pode responder ele preso, aguardando o processo ser julgado para um julgado de imigração. É o que acontece com muitos solteiros, mas em alguns lugares esses solteiros são liberados porque as detenções já estão lotadas. Ou você pode responder o processo em liberdade. Quando se tem criança pela lei americana não pode ficar detida aqui nos Estados Unidos. O que acontece? Essa criança ela é solta, apesar dela também ter cometido um crime. Foi involuntário? Foi, mas ela cometeu um crime, porque ela atravessou a fronteira de forma ilegal. Então, quando ela é liberada, ela pode ficar sozinha? Não pode, abandono de incapaz. Então, o responsável dele também é liberado para responder o processo de pedido de asilo em liberdade, tá ok? Enquanto o processo de pedido de asilo está sendo movido, serão agendadas cortes de imigração. Nessas cortes de imigração, até o seu processo ele vai caminhando lentamente até chegar na mão de um juiz de imigração que vai bater o martelo e dizer, olha, nesse caso, você conseguiu o seu asilo. Seu asilo foi aprovado, então você já pode dar entrada o quê? No seu green card e seja feliz aqui nos Estados Unidos. Mas se seu pedido for negado, você pode entrar com recurso, mas enquanto você não entra com recurso, eu vou emitir aqui uma ordem de deportação e você tem até 3 meses para sair do país. Só que enquanto o seu processo está sendo julgado, você consegue alguns benefícios. Não vou dizer benefícios, alguns direitos aqui nos Estados Unidos, como obter o seu Social Security, que é o nosso CPF aqui nos Estados Unidos, e o Permit to Work, que é a permissão de trabalho. Basicamente é isso. Eu expliquei rápido aqui, em modo flash, o que é o processo do Cai-Cai. Então, as cortes de imigração, elas têm andado rápido, tá? Assim, tem demorado, mas quando eu falo rápido, rápido em relação a quem entrou há alguns anos. Gente,
Tem pessoas que estão há 30 anos aqui com o pedido de asilo e o pedido de asilo não andou, tá? Não andou. Mas tem pessoas que entraram a partir de 2021, os processos de pedido de asilo estão andando mais de forma acelerada. É um programa o Derek in the Docket. A gente tem vídeo aqui falando sobre isso. Quem entrou a partir de 2021, existe o processo, é o programa DD, que é o Derek in the Docket, que é um processo que acelera, tá, essa avaliação do pedido de asilo. Só que esses imigrantes, o que eles fazem? Eles correm para um advogado de imigração e pagam esse advogado de imigração para o advogado de imigração o quê? Representar eles nas cortes de imigração e ganhar tempo. E o advogado de imigração, gente, ele sabe como ganhar tempo. Ele sabe que o pedido de asilo vai ser negado, mas ele consegue ganhar tempo. Por quê? Enquanto ele ganha tempo, o imigrante aqui, ele está sem status, porque ele não tem visto, mas ele não está ilegal, porque a imigração sabe que ele está nos Estados Unidos e a imigração liberou ele aqui dentro, ok? Então, basicamente é isso. Só que agora a bolha está estourando. Os processos de pedido de asilo estão sendo já estão indo para a última corte. E o juiz está batendo martelo. Olha, seu pedido foi aprovado, seu pedido foi negado. Gente, eu falo aqui porque eu conheço a realidade dos brasileiros, tá? Brasileiro dificilmente consegue pedido de asilo, tá? É muito raro. É raro mesmo, tá? Não vou nem dizer que é 1%. É coisa de 0,5% ou 0,1%. São poucos casos que dão pedido de asilo para brasileiro. Porque o pedido de asilo, ele tem algumas definições, tá ok? E, por exemplo, eu não posso pedir asilo porque eu passo fome. Eu não posso pedir asilo porque eu corro perigo porque lá, por exemplo, no Rio de Janeiro está tendo muito assalto, é violento. Não, não é isso, tá? A gente vai renovar a aula de pedido de asilo aqui para vocês, tá? Então, o pedido de asilo, ele é muito definido, tá? E muitos advogados não conseguem provas para justificar que aquele brasileiro consiga pedido de asilo aqui nos Estados Unidos. Mas o advogado, ele já comeu o dólar do imigrante, olha. E aí, o que ele vai fazer? E ele não vai, o imigrante, ele já tá todo endividado, pagando coiote, pagando aluguel, tem os gastos aqui, ok. O imigrante ele ainda tá pisando em ovos porque ele tá se ajustando, tá? A maré ainda tá alta, as ondas estão fortes, ele não está tranquilo, ele não estabilizou nos Estados Unidos. Então, o dinheiro com o advogado é um dinheiro que é um gasto, ok? Mas o advogado ele não está conseguindo ganhar os processos. E o advogado já pega o processo sabendo disso. Mas a proposta é ganhar tempo. E ele consegue ganhar tempo, só que o tempo está acabando. Já o limite agora é final. O que ele está falando? Aqui ele fala para o imigrante. A última corte agendada. Ele fala, olha, o juiz ele não marcou outra corte para a gente, mas ele pegou o seu processo e ele está arquivando o processo. Tá ok? Ele não deu um parecer nem positivo, nem negativo. Então, você pode ficar aqui nos Estados Unidos, já que você tem o Social Security e o Permit to Work, tá? Pode seguir a sua vida normal, mas atenção, você não pode se envolver, tá ok? Em crimes graves, nenhuma infração grave, tá ok? Você não pode se envolver com nada que envolva a polícia. Tá? Não pode ter nenhuma situação que envolva a polícia, ok? Então, basicamente é isso. O advogado, ele não agendou nenhuma outra corte, ele simplesmente arquivou o seu processo. Claro que ele vai falar isso. E claro que ele vai falar que o imigrante não pode se envolver em uma situação grave. Porque, gente, no tipo de situação grave, ocorre o cruzamento de dados com a imigração. E o imigrante ele vai ser deportado porque tem uma ordem de deportação. Não tem lógica, gente. O juiz aqui de imigração, ele é pago para julgar essas situações, os pedidos de asilo. Esses juízes de imigração, eles são contratados, tá ok? Aqui são juízes contratados para julgar pedido de asilo. Quando chega na última corte, o juiz ele não vai falar, olha, eu vou arquivar seu processo. O juiz ele é pago para dar um parecer positivo ou negativo. Positivo, vai dar entrada no green card. Negativo, ordem de deportação. Não tem lógica na última corte um juiz de imigração pedir para arquivar o processo. Que lógica é essa, gente? Gente, naquele exato momento,
Como as audiências são em inglês, muitas das vezes só o advogado vai, o imigrante ele fica ali numa salinha, às vezes não entende nada. Gente, foi emitida uma ordem de deportação. Só que o advogado safado não vai dizer para esse imigrante, tá? Então, é isso que está acontecendo. Os processos já estão sendo julgados, já estão na última corte, o juiz já está batendo martelo para negar o pedido de asilo, ou seja, ordem de deportação, no máximo 3 meses para sair do país, mas o advogado vai falar o quê? Olha, o processo foi arquivado, tá? Então, o que você vai fazer? Às vezes ele fala, ó, você continua me pagando para acompanhar o processo, mas vai ser um valor reduzido, que eu vou continuar acompanhando o processo, mas você não pode se envolver em nenhuma situação de infração, que envolva a polícia. Claro, porque vão descobrir que foi emitida uma ordem de deportação. Gente, por isso, da importância de você vir para os Estados Unidos sabendo inglês. Porque você vai entender aqui e ninguém vai te enrolar. Porque aqui, gente, até advogado que é para te defender, tá te enrolando. Tá? Ou seja, você está sendo enganado, você está sendo iludido achando que seu advogado, que era para te defender do processo de asilo pelo CAICAI, ele não está te defendendo nada. Pelo contrário, ele já pegou seu caso sabendo que ia perder a causa, tentou empurrar o processo o máximo e agora vai continuar comendo seu dinheiro aí, tá? O melhor lugar para você acompanhar o seu pedido é através desse site aqui, ó. Eu vou deixar aqui no link da descrição esse site. Esse site, ele é o Case Status, que é um check do Case Status, que você consegue ver como que está o seu pedido de asilo aqui nos Estados Unidos, tá ok? Um abraço para vocês. E não deixe de conferir o seu status. E aquela informação, gente, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha, curte esse vídeo para o YouTube entender que a nossa informação ele é de conteúdo relevante. E tem alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários que a gente já responde vocês, tá ok? Qualquer dúvida relacionado aos Estados Unidos, à fronteira. E, gente, tá passando, tá? Todo mundo pergunta, tá passando? Passa. Sempre tem um lugar aí que passa a gente, tá? É errado, mas passa, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.